Ageu, dos versos 10 ao verso 19. Ageu capítulo 2, do verso 10 ao verso 19. Peço que você acompanhe com os olhos e o coração a leitura que diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Verso 14. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferece. Tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida, Deus, e pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco. Pedimos que assim como o Senhor tem feito domingo após domingo, por intermédio do nosso irmão profeta Ageu, que hoje mais uma vez o Senhor abra os olhos do nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para que possamos, Deus, ser confrontados e confortados pela Sua palavra, para que possamos olhar para este povo, o povo de Israel, e muitas vezes nos enxergarmos nele, Pai, com o nosso coração, muitas vezes quebrado, rebelde contra o Senhor, mas possamos nos achegar ao Senhor no Teu trono de graça, quebrantados, Deus, e assim a gente possa crescer para a honra e glória do Teu nome. Por isso fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos, ilumine o nosso coração, não aquilo que eu desejo falar, mas aquilo que o Senhor deseja falar para todos nós aqui. Isso é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente tem visto, iniciamos na semana passada, o capítulo 2, e se você se lembra, no capítulo 2, no final do capítulo 1 mais precisamente, lembre-se lá que o povo estava voltando do exílio e agora Deus tinha mandado que eles reconstruíssem o templo, mas o povo ficou ali estagnado por 15 anos e aí volta a construir o templo e eles já se cansam. E aí agora a gente tem o nosso texto aqui de hoje. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, a gente não precisa fazer uma exegese cultural, né? Uma leitura da nossa sociedade, para a gente concluir que a gente vive numa geração resultadista. Queremos resultados e resultados rápidos. Se possível, resultados imediatos, não é? A gente quer uma dieta rápida que ajude você a perder peso. E hoje em dia muitos têm usado aí, né, o Ozempic, o Mounjaro, e nada contra, né, esses meios aí para te ajudar no processo de emagrecimento, mas muitas pessoas estão usando não para uma mudança de vida ou por saúde, mas porque querem resultados imediatos, querem resultados rápidos, não é?
pessoas que querem dinheiro rápido, e aí a gente vê gente hoje, né, que se envolve com um tigrinho, com casa de aposta, com um monte de coisa assim, querendo dinheiro rápido, fácil, né, e tantos outros negócios furadas, né, e, né, muitos cometem crimes até, mas para conseguir um dinheiro rápido, né? A gente quer uma cura rápida. Quando a gente fica enfermo, a gente quer desesperadamente pela cura. E aí qualquer proposta que aparentemente seja boa e te convença que vai trazer para você uma cura ali rápida, momentânea, instantânea, a gente quer, porque essa é a nossa geração. Mas na lida com a igreja também, não é? A gente quer um crescimento rápido, a gente quer uma santidade rápida, a gente quer que a igreja Betel cresça logo, e a gente possa ter a nossa igreja aqui cheia rapidamente. A gente quer um processo de santificação que seja muito rápido, né? Maturidade que chegue assim rapidamente. E às vezes a gente ouve coisas do tipo: não, pastor, agora eu me converti, então tudo vai mudar na minha vida. Não, pastor, agora eu dei o dízimo, a minha vida vai dar uma guinada, porque agora eu sou um dizimista fiel, então agora a minha vida vai dar aquela ribada, agora a coisa vai, né? Mas muitas vezes a gente ama o Senhor genuinamente, a gente tem a comunhão com a igreja local, a gente vive uma vida de santidade, lemos a Bíblia, oramos. Você que é membro dessa igreja, né, dá o seu dízimo com um coração grato a Deus, mas ainda assim fazendo tudo naquele checklist bonitinho da vida cristã. Mesmo que você cumpra ele, muitas vezes a luta continua, a tempestade não passa, as dores ficam, as consequências permanecem, o desânimo bate a porta, é aquela situação que não muda, e a gente desanima. E é interessante, queridos, que o povo de Ageu, aqui Israel, estava exatamente assim. Voltaram do exílio, depois da Babilônia aqui, começam a reconstruir o templo, ouviram as promessas gloriosas de Deus, mas a verdade é que a vida ali presente, o dia a dia, ainda era duro. Como a gente leu aqui, o celeiro continuava vazio, a colheita ainda era fraca, não era aquela colheita robusta, recheada de frutos, os resultados não apareciam. E aí surge a pergunta no coração deles, que por vezes pode ser a pergunta do meu e do seu coração, que é: Senhor, vale a pena continuar se nada mudar? Vale a pena continuar obedecendo? Vale a pena continuar caminhando com o Senhor, se nada parece estar mudando? Porque talvez essa seja a pergunta do meu e do seu coração nessa manhã. Será que vale a pena continuar obedecendo a Deus se nada parece mudar? Porque é exatamente nesse contexto, em meio a essas perguntas de Israel, que Deus vai entregar essa mensagem para Ageu nesses versos que nós lemos. Eu quero ver isso com você em 3 tópicos aqui. Primeiro, do verso 10 ao 14, quero que você perceba que o nosso pecado, ele contamina muito mais do que a gente imagina. Olha só o que diz dos versos 10 ao 14. Ao 24º dia do mês nono, segundo ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Então veja, Deus diz para Ageu ir perante os sacerdotes e ter uma conversa com esses sacerdotes, fazer algumas perguntas. E aí a pergunta que Deus traz no coração de Ageu é a seguinte, no verso 12: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Aí os sacerdotes respondem: não. E aí Ageu volta a perguntar: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes respondem: ficará imunda, sim, ficará. Então prosseguiu Ageu: assim é esse povo, e assim é essa nação, perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Veja, Deus manda Ageu fazer algumas perguntas aos sacerdotes, e aqui já é algo importante. Por que Deus manda Ageu fazer essa pergunta aos sacerdotes? Porque os sacerdotes eram os caras especialistas da lei.
Eram os sacerdotes que tinham conhecimento da lei. Eram os sacerdotes que deveriam saber o que era puro, o que era impuro, o que contaminava e o que santificava. Eram eles que sabiam. E eram eles que passavam isso para o povo. E então Deus usa justamente aquilo que os sacerdotes conheciam para confrontar o povo. Porque veja a primeira pergunta no verso 12. Deus, por meio de Ageu, pergunta: se algo santo tocar outra coisa indiretamente, essa coisa que não era santa se torna santa? A resposta deles é não. Então, se eu tenho algo santo, e esse algo santo, se o meu celular é santo, e ele toca aqui no projetor, o projetor se tornou santo? Essa foi a pergunta que Ageu estava fazendo ali, que Deus trouxe ao seu coração para os sacerdotes. E os sacerdotes dizem: não, não fica santo. Então veja, a ideia era aqui, né? Um sacerdote carregando uma carne santa, e aqui porque é uma carne, muito provavelmente aqui fazendo alusão ao sacrifício, tá bom? Então, uma carne santa em uma das dobras da roupa. Se essa roupa tocasse em outra comida, essa comida se tornaria santa? É isso que o texto está perguntando, né? Então os sacerdotes responderam corretamente: não. Porque a santidade cerimonial ali, no contexto de Israel, não era transmitida indiretamente. Então não havia poder na carne, e a santidade daquela carne, ao tocar, aquilo que foi tocado se tornaria santo. Isso já confronta uma série de coisas que a gente vê hoje em dia nesse sentido, né? Mas a gente vai chegar lá. E aí tem a segunda pergunta, no verso 13. Se alguém impuro, então, primeiro é sobre santidade. Agora Deus usa Ageu para fazer uma pergunta em outro lado. Se alguém que está impuro, porque tocou em um corpo morto, e a lei dizia que isso era proibido. Então eu toquei em um corpo morto, agora eu estou impuro, né? Então se eu toco em algo impuro, eu não era impuro, toquei em um corpo impuro, eu me tornei impuro? Os sacerdotes dizem sim. E aqui é o conflito. Porque a santidade não se passa indiretamente, mas o que Ageu está dizendo aqui, e os sacerdotes respondem, é que a impureza espalha rapidamente. E aí o ensino é muito claro: o pecado contamina muito mais do que a santidade transforma. Esse é o primeiro ponto. Essa aqui é o que a gente chama de uma parábola, né? O que Jesus vai fazer no Novo Testamento aqui é a mesma ideia. É como se fosse uma parábola aqui, que Ageu está fazendo essas perguntas para os sacerdotes. Porque a preocupação aqui de Ageu com os sacerdotes não é se com a carne, não é com aquele corpo morto, não é essa a preocupação. A preocupação agora de Deus é em usar a carne santa do sacrifício e o corpo morto, impuro, para falar como que está a realidade do coração do povo. E aí o que Deus está mostrando? Porque o povo estava imaginando algo do tipo: estamos reconstruindo o templo, porque agora o povo está obedecendo. Então o povo voltou a reconstruir o templo. Logo, Deus está satisfeito com a gente, porque estamos obedecendo. E o que é que Deus responde aqui? Não. Eu não estou satisfeito. Porque veja, já para você também pensar no seu coração, a atividade religiosa por si só, ela não compra arrependimento. Rotina espiritual não revela necessariamente um coração quebrantado diante de Deus. E aparência de crente não significa que é realmente crente. Como assim? Veja, você pode fazer uma série de coisas, assim como o povo fazia. Porque lembra aqui que o povo estava externamente cultuando a Deus, havia culto mesmo sem o templo, o povo se reunia para cultuar a Deus nas ruínas do templo, havia sacrifício, os sacerdotes ali estavam realizando o sacrifício do povo, havia serviço, o povo agora estava servindo, os levitas voltaram a servir ao Senhor, havia construção, né? Eles voltaram a reconstruir o templo, então estava a coisa acontecendo. Mas dentro dos seus corações havia incredulidade, havia frieza, havia desânimo, havia orgulho, havia uma obediência condicional.
nós obedecemos a Deus para poder ganhar algo em troca. Era esse o coração do povo. E aí vem uma das frases, não sei para você, mas para mim mais pesadas do texto, que é Deus dizendo: tudo o que vocês fazem é impuro. Tudo o que vocês estão fazendo é impuro. Percebe? Deus não está dizendo que o templo era errado. Deus não está condenando a reconstrução do templo. Muito pelo contrário, foi o próprio Deus que mandou. O problema não era a obra. O problema era o coração de quem estava fazendo a obra. E isso é assustador, pelo menos é para mim, e eu espero que seja para você, porque é possível você trabalhar para Deus sem amar a Deus. É possível você servir na igreja sem viver para Deus. É possível você cantar na igreja com um coração vazio. E aqui no caso para mim, com temor e tremor, é possível pregar sobre Deus sem andar com Deus. É possível. Porque aqui Israel está mexendo com coisas santas, mas continuava espiritualmente contaminado pelo pecado. E o pecado nunca fica isolado. Porque esse texto ele destrói qualquer ideia moderna de a minha vida espiritual é uma coisa, a minha vida diária é outra. Porque para Deus está tudo conectado. Porque a sua relação com Deus afeta diretamente o seu casamento, a sua relação com a sua mãe, pensando hoje no Dia das Mães, o seu trabalho, a sua sexualidade, as suas emoções, o seu dinheiro, os seus relacionamentos. A sua vida está toda conectada e a sua relação com Deus afeta todas as áreas da sua vida. O pecado não ocupa só um cômodo da sua casa. Ele está no seu coração. Ele invade tudo. Afeta a sua oração, endurece o seu coração, rouba a sua alegria, enfraquece o seu casamento, muda as suas prioridades, altera as suas motivações. O pecado, ele é venenoso, contagioso. Ele se espalha como uma metástase que vai destruindo tudo o que encontra pela frente. Só que numa escala muito pior, porque a gente está falando de corações e de vidas. Por isso, o que a gente precisa perguntar, e eu espero que você tenha essa resposta no seu coração, eu queria perguntar para você: por que você vem à igreja? Responda isso no seu coração. Por que você está aqui hoje? Por que você vem à igreja? Por que você ora? Por que você ora? Por que você, se você é um dizimista, por que você traz os dízimos para o Senhor? Por que você dá ofertas para o Senhor? Qual é a motivação do seu coração? Por que você é casado? Por que você tem filhos? O que move o seu coração? Porque Deus não olha somente para as suas mãos e para aquilo que você está fazendo. Deus olha para o íntimo do nosso coração. E Ele conhece as nossas motivações. Porque veja, a Betel aqui, a gente pode crescer, a gente pode lotar, a gente pode ter uma agenda cheia. A gente pode em breve, eu espero que a gente tenha, né, um trabalho mais específico com crianças, mais dividido em faixas etárias, tendo crianças de todas as idades, adolescentes, jovens. Eu quero muito chegar nesse ponto aqui na Betel, quero mesmo. A gente pode ter muito movimento aqui na igreja, mas Deus nos livre de ter tantas coisas acontecendo, ter a igreja lotada e ainda assim estarmos espiritualmente frios e corações vazios. Porque era exatamente assim que se encontrava Israel. O povo estava ocupado com a obra, mas distante de Deus. Por isso pense nas suas motivações, porque a minha oração é que nós não sejamos uma igreja lotada de gente envolvida com toda a agenda religiosa da Betel, mas com corações vazios e distantes do Senhor. Porque o pecado tem poder para inflamar, para destruir muito mais do que a gente imagina. O pecado contamina muito mais
do que a gente imagina. É isso que Ageu começa dizendo para o povo. E no verso 15 a 17, Ageu agora vai mostrar as consequências do pecado e dizer que elas permanecem por vezes. Os pecados cometidos pelo povo muitas vezes vão ter consequências não imediatas, às vezes vão ter consequências duradouras. Veja o que ele diz no verso 15 a 17. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Veja que agora Deus manda o povo olhar para trás. O verso 15 começa: agora, pois, considerai. Essa expressão aparece várias vezes aqui em Ageu, não sei se você tem percebido isso, mas é a ideia de Deus dizer: para o que você está fazendo, pensa, abra os olhos, olhe para trás, veja o que aconteceu. Porque o povo estava frustrado, porque eles haviam retomado a construção do templo, mas muitos aqui estavam olhando, e alguns aqui haviam presenciado a grandeza que foi o templo de Salomão, que era esse templo aqui, em todo o seu luxo e grandeza. E muitos aqui estão chorando, porque conseguem observar que esse templo não seria igual. O templo que eles estavam reconstruindo jamais chegaria próximo àquilo que foi o primeiro templo construído. Então eles retomam a construção e não viam melhora, viam essa distância do produto final. E aquilo já causava um alvoroço no coração deles. E aqui as expressões, que Ageu está usando: o celeiro continuava vazio, a colheita ainda fraca, a terra ainda sofria. E talvez o que pudesse passar no coração aqui de Israel é: nós já voltamos à obra, por que é que nada melhorou? Por que é que nada mudou? E o que Deus está dizendo é: porque vocês ainda estão colhendo consequências das escolhas que vocês fizeram no passado. E isso é muito importante, porque pensar nessa geração que a gente se encontra, onde tudo é muito rápido, onde tudo é muito fácil, a gente quer resultados imediatos. Por vezes você vai pensar o seguinte: se eu me arrepender hoje do meu pecado, amanhã está tudo resolvido. E não necessariamente é assim. Deus perdoa imediatamente, isso é inegociável. Deus nos perdoa na hora, mas muitas consequências continuam por um tempo. E aqui alguns exemplos para você. Lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus, comete adultério, mas ele é perdoado por Deus. Ele é perdoado depois de pecar com Batseba. Mas o que é que Davi vai colher por causa desse pecado? Consequências familiares, seus filhos querendo matar o pai, caos, fruto do pecado, consequências do pecado. Manassés, um rei mau, o texto vai dizer que ele foi um rei mau, mas foi um rei levantado pelo Senhor para conduzir o povo do Senhor, mas ele é um rei mau, que agia segundo as suas próprias vontades, segundo o seu próprio coração. Mas no fim da sua vida, Manassés vai se arrepender genuinamente, e Deus vai perdoar esse homem. Mas o estrago espiritual em Judá, Manassés foi rei de Judá, o estrago espiritual e social em Judá já havia se instaurado. Não foi porque Manassés se arrependeu que no dia seguinte tudo ia ser maravilhoso. Processos, consequência do pecado. Abraão e tantos outros exemplos. E eu posso aqui dar exemplos da minha vida, de pecados que cometi no meu passado, na minha adolescência, com imoralidade, e que eu preciso estar atento hoje no meu casamento, na minha relação com a Ana, nos meus cuidados com a Esther. Consequências que às vezes eu vou carregar por conta de pecados que eu cometi lá atrás, mas que essas consequências vão perdurar e eu preciso estar atento a elas. E você tem os seus. E veja, nós queremos restauração rápida, isso é genuíno, é muito genuíno. A gente querer uma restauração rápida, a gente querer uma maturidade instantânea, isso é glorioso, a gente quer isso, a gente almeja isso.
mas a gente quer mudança sem processo. E normalmente Deus trabalha lentamente, profundamente e progressivamente. Foi assim que Deus decidiu trabalhar. Então para nós isso é suficiente. Às vezes o seu casamento foi ferido por anos. E aí você acha que se você se arrepender hoje, amanhã seu casamento vai voltar a ser maravilhoso. Calma, tenha paciência, processos. Às vezes a sua mente foi contaminada durante muito tempo por algo pecaminoso. E você se arrependeu genuinamente. Mas calma, que amanhã não vai estar tudo bem. Você precisa enfrentar um processo. Porque decisões erradas geram consequências reais. E mesmo depois de arrependimento verdadeiro, a reconstrução pode levar um tempo. Seja paciente aos processos de Deus na sua vida. Porque isso exige humildade. Porque o Evangelho, queridos, não é algo mágico. O Evangelho é sobre transformação. Quando nós somos alcançados por Deus e tomamos uma decisão por Cristo, o nosso passaporte para o céu está garantido sim. Mas a nossa vida aqui agora ela entra num processo de santidade, de caminhada, que às vezes nós vamos ser quebrados para ser reconstruídos em diversas áreas da nossa vida. Tenha paciência com esses processos. Porque Deus não está melhorando os seus comportamentos. Deus está mudando o seu coração. E o seu coração colocará para fora, trará para fora as mudanças internas. Tenha paciência. E veja, é num contexto de inverno, isso é muito curioso, que Ageu é levantado por Deus. Então é um contexto de inverno que não havia frutos, que a colheita era ruim, fraca, mas o que Deus está dizendo? Continuem confiando, porque o inverno, ele passa. Será que nós estamos dispostos a caminhar com o Senhor e experimentar desses tratamentos de Deus que são lentos, mas ao mesmo tempo profundos e eternos? Estamos dispostos a perseverar, a ter paciência com os processos de Deus? Mesmo que algumas consequências ainda estejam por aí. E por fim, no verso 18 e 19, a graça de Deus se manifesta independente do seu empenho. Veja só o verso 18 e 19. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas olha que belo como termina o verso 19. Mas desde este dia eu vos abençoarei. O verso 19 muda completamente o clima do texto. Depois do confronto, vem a graça de Deus. Depois da denúncia de Ageu contra o povo, vem a promessa. Depois de expor a contaminação, a devastação que o pecado causava no coração e nas famílias das pessoas do povo, Deus declara: desde esse dia eu vos abençoarei. Que frase maravilhosa! Quanta graça da parte do nosso Deus. Porque veja, o povo continuava imperfeito, o coração deles ainda tinha falhas, a colheita não tinha chegado, o celeiro estava vazio, o trabalho não estava com a melhor das motivações, mas Deus já anunciou: a bênção começou, independente do seu coração, das suas atitudes. Porque eu sou Deus e eu sou fiel àquilo que eu digo, eu sou fiel à minha aliança. Por isso que, ainda assim, apesar de vocês, apesar de serem impuros, e tudo o que vocês realizam é impuro, eu abençoarei vocês. Esse é o nosso Deus. Porque veja que Deus não estava agindo conforme a reação do povo. Porque se Deus fosse agir mediante a ação e a resposta do povo, Deus não agiria. Ou traria punição, ou derramaria sua ira sobre o povo. Mas independente disso, Deus não nos abençoa porque nós ficamos perfeitos. Deus não abençoa você porque você merece. E você é um presentinho de Deus, um chuchuzinho do Senhor, e por isso Deus te abençoa. Não!
E também Deus não te abençoa porque você atingiu o mínimo de santidade. Não. A bênção, ela nasce da graça soberana de Deus e no coração de Deus. E veja, de novo a gente precisa lidar com a soberania de Deus e com a nossa responsabilidade. Porque Deus não espera nada de nós para nos abençoar. Mas ainda assim Ele diz que a gente deve fazer. Não é uma condicional, Deus nos abençoando porque a gente faz. Não é, Deus nos abençoa porque Ele é soberano e gracioso e Ele decide nos abençoar. Mas Ele diz, ainda assim, trabalhem, obedeçam, faça. Por isso que o povo ainda precisava obedecer, ainda precisava construir o templo, ainda precisava perseverar e ainda precisava confiar. Mas o fundamento dessa esperança não era o desempenho do povo, mas a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus em dizer, lembra lá, a glória da segunda casa? Falamos na semana passada. Será maior do que a primeira. Mas o povo não está enxergando isso. E talvez ouvir isso do Senhor era pensar que então o templo que eles estavam construindo seria mais glorioso do que o primeiro templo que foi construído por Salomão. Talvez fosse isso que estivesse no coração do povo. Mas Deus estava ensinando que não, eu sou fiel porque eu disse a vocês que algo muito maior vai acontecer. E eu vou abençoar vocês e vou conduzir vocês até esse algo muito maior. Mas até lá, obedeçam, construam, perseverem. Porque o que o povo precisava aprender aqui, e talvez é o que a gente precise aprender um pouco mais, é aprender a confiar antes de ver as coisas acontecerem. E o que é isso? O que é confiar antes de ver as coisas acontecerem? Isso é fé. O que a gente tanto fala é a fé de confiar, mesmo sem ver os resultados, de confiar, mesmo antes de vermos as coisas acontecerem. Porque fé não é acreditar depois que as coisas acontecem, isso não é fé. Mas fé é descansar na palavra de Deus antes dos resultados aparecerem. De modo prático, para você que enfrenta dificuldades no seu casamento e você se arrependeu, agora é você entrar num processo de fé para restaurar o seu casamento, mesmo que ele ainda não tenha mudado. É você que luta contra um pecado e você se arrependeu dele. E é um pecado que te persegue todos os dias e você cai nesse pecado com frequência. Ter fé é saber que se você se arrepender genuinamente, pedir ajuda do Senhor e buscar ajuda no Senhor, em meio a esse processo, Deus vai ajudar você a abandonar esse pecado. Mas é um processo, tenha fé, não tenha somente depois de ver o resultado. Quando a oração ainda parece sem resposta, quando as portas parecem que não se abrem, quando as emoções continuam bagunçadas, encare os processos. É o que Deus está dizendo para o povo, encare os processos. E é aqui onde o Evangelho aparece para mim e para você. Porque a graça de Deus sempre chega antes da nossa capacidade de conhecer a Ele. Deus não ama você porque você consegue amar a Deus. Mas Deus ama você para te ensinar o que é amor, para você aprender a amá-lo. É Deus que vem ao seu encontro, não é você que vai ao encontro de Deus. É Deus que se manifestou para você, é Ele que se fez conhecido na sua vida, é Ele que tomou a iniciativa de te amar. Quando os seus olhos se abriram e falaram, opa, eu sou pecador, eu preciso de um Redentor, Deus já estava te mostrando isso, porque Ele já estava te mostrando o que é o verdadeiro amor. Esse é o convite de Deus para Israel e para mim e para você hoje. Porque a gente viu que o nosso pecado contamina mais do que a gente imagina, por isso a gente não pode brincar e negociar com o pecado. A gente viu que as consequências dos nossos pecados muitas vezes perduram por dias, meses ou até anos. E a gente terminou vendo que a graça de Deus, ela independe do nosso empenho ou momento de vida. E tudo isso porque se a gente olhar para o nosso coração, a gente não consegue produzir essa pureza que Deus exige.
Nós somos muito parecidos com Israel, não é? Se a gente olhar friamente para o nosso coração e analisarmos atentamente, muitas vezes a gente obedece a Deus parcialmente. Muitas vezes a gente vive um esfriamento espiritual. O nosso pecado contamina tudo aquilo que Ele toca. E muitas vezes nós não confiamos nas promessas de Deus. Mas isso é quem nós somos. Porque o nosso problema não é apenas fazer coisas erradas. Porque às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Isso é quem nós somos. O problema não está em fazer as coisas certas ou erradas. O problema está no nosso coração. E um coração contaminado não consegue se purificar sozinho. Por quê? Lembra o que Deus disse aqui ao povo? Algo impuro, ao tocar outra coisa, fica impuro também. E se nós somos impuros, nós não conseguimos nos tornar santos, porque tudo que a gente toca, ou que tocar em nós, se tornará impuro. E é aqui nessa realidade que apontamos para Jesus. É exatamente por isso que nós precisamos de Jesus. Porque o impuro contamina. Mas em Jesus, não sei se você já se atentou a isso. Um leproso tocar em alguém levaria contaminação para esse alguém. Mas o que acontece quando um leproso toca em Jesus? Ele é curado. O que acontece quando Jesus toca em uma pessoa morta? Traz vida. E justamente quando um pecador se aproxima de Jesus, ele encontra graça. Jesus é o único cuja santidade vence a impureza. Nós somos impuros e tudo aquilo que a gente toca se torna impuro. Esse é o nosso coração. Mas quando o Senhor nos toca, Ele não fica impuro. Ele nos traz vida e cura. Porque Ele se fez impuro na cruz. Jesus carregou todo o peso da nossa impureza na cruz. Toda a nossa impureza foi depositada nele. Para que ao vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia, Ele traz pureza para mim e para você agora. Ele recebe a nossa contaminação, leva o nosso pecado, sofre a nossa condenação, para que ao terceiro dia e ao ressuscitar, Ele nos dê da sua justiça, nos dê da sua pureza, nos dê da sua vida. Por isso que a nossa esperança nunca esteve na força da nossa obediência, e não está, abandone essa ideia, mas está em Jesus, na sua perfeição. Por isso algumas aplicações para a gente refletir, praticar, e eu espero que você vá embora com isso no seu coração. Primeiro, não confie na sua religiosidade. Como vimos, é possível você estar em todos os cultos, é possível você cantar todas as músicas, fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e cantar, postar versículos no seu zap, nas suas redes sociais, servir na igreja e ainda assim viver longe de Deus. É possível que a sua Bíblia esteja aberta aqui hoje no culto, mas durante a semana empoeirada. É possível que sua boca cante aqui com gratidão, mas o seu coração esteja dominado por rancor e amarguras. É possível que você conhece toda a linguagem da igreja, né? Todas as manias cristãs, dá graça e paz para as pessoas, diz Deus te abençoe, para quem abasteceu o seu carro, para aquele que te vendeu algo no mercado ou na farmácia. Mas ainda assim você perdeu a alegria de andar com o Senhor. Deus não está procurando gente ocupada com coisas espirituais. Deus está procurando gente com corações quebrantados. Por isso eu pergunto, você se encontra hoje uma pessoa extremamente religiosa, mas um coração vazio, ou alguém com um coração quebrantado diante do Senhor? Pense nisso e mude a sua postura. Segundo, não desanime com os processos. Talvez você lute há anos contra a ansiedade, contra um pecado recorrente, para restaurar o seu casamento, para reorganizar a sua vida financeira, para vencer um vício, para voltar a ter prazer na presença do Senhor. E a sensação pode ser, poxa, mas parece que nada muda.
Mas o texto é um convite claro, de um lembrete de que Deus continua trabalhando, mesmo quando os frutos ainda não apareceram. Tenha paciência, não desanime com os processos. Terceiro, ao mesmo tempo, não trate o pecado como algo pequeno. Não negocie com o pecado. Não diga, eu sou crente, então agora eu posso flertar com o pecado. Não diga isso. Porque é uma brecha que você dá para o pecado, que se torna um hábito, que se torna uma escravidão, e a escravidão contamina tudo. E eu posso dar aqui alguns exemplos. Casamentos quebrados por causa de pornografia. Pessoas orgulhosas, que destroem relacionamentos, não conseguem ter ali relacionamentos duradouros por causa de orgulho. Pessoas que não conseguem perdoar. Mentirosos que geram mais mentiras e mais mentiras. Amor ao dinheiro, pessoa que nunca está satisfeita e sempre quer mais, e sempre trabalha mais, e sempre faz mais, e negligencia o dia do Senhor, negligencia tempo com Deus, negligencia família, negligencia descanso, porque sempre quer mais. Pessoas que são dominadas por um sentimento de comparação, sempre o outro tem mais, sempre o outro está melhor, sempre o outro está na frente, sempre o outro é mais aquilo, é melhor e tem mais, e eu tenho menos, coitadinho de mim, porque eu não tenho nada, porque Deus não olha para mim. Cuidado, comparações geram ruína. Por isso esteja atento. O que é que você assiste? O que é que você alimenta o seu coração? Cuidado com as suas conversas. Confesse os seus pecados, peça ajuda. Peça ajuda. Não negocie com aquilo que Cristo morreu para destruir. Jesus precisou morrer pelo seu pecado. Não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Por fim, não menos importante, olhe para Cristo diariamente. Muita gente ainda vive tentando dar conta de tudo, mas o Evangelho não é sobre dar conta de tudo. Não é sobre se esforce e talvez Deus te aceite, não é sobre isso. Mas o Evangelho é, Cristo fez por você aquilo que você jamais conseguiria fazer sozinho. Então nos dias em que você cair, nos dias que você se sente fraco, nos dias que você se sentir frustrado com você mesmo, nos dias que você se sentir cansado espiritualmente, não fuja de Cristo, corra para Ele. É olhando para Jesus que nós encontraremos perdão, venceremos o pecado, seremos fortalecidos e aprendemos a perseverar. É só assim que a gente consegue caminhar aos olhos do Senhor. Por isso, o povo olhava para o celeiro vazio, o povo olhava para o inverno, o povo olhava para a escassez, mas o que Deus estava dizendo é, desde esse dia, eu vos abençoarei. Talvez hoje você possa estar olhando para a sua fraqueza, para o seu pecado, para a sua lentidão, para o seu desânimo. Mas o convite de Jesus para você hoje é, não olhe para o tamanho da colheita, não olhe para a força que você tem. Não se prenda à sua obediência. A nossa esperança está no Senhor, porque quando tudo parecia perdido, Deus já havia marcado o dia da virada. E é nele que as coisas vão funcionar. Que esse seja o desafio para mim e para você, enquanto nós estivermos aqui vivos. E que isso perdure até o dia quando nós estivermos para sempre com Ele na eternidade. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Se você pudesse, coloque de pé. Vamos orar, receber a bênção do nosso Deus e depois alguns avisos rápidos e você está dispensado para o seu almoço com a sua mamãe em família. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo nosso irmão profeta Ageu, pelos desafios que nós nos deparamos